Olá pessoal, vamos conversar aqui sobre alguns conceitos, tá, jurídicos e como isso vai influenciar na correção do nosso trabalho. Tá? Todos os trabalhos eles vão ser corrigidos em duas etapas. A primeira delas é verificar a existência de plágio. E esse é o conceito jurídico que eu quero trabalhar aqui com vocês em nossa conversa. A segunda parte eu vou verificar o conteúdo do trabalho. Então, primeira parte a gente verifica o plágio, segunda parte o conteúdo em si, não havendo plágio na primeira parte, na primeira avaliação, que é feita por um programa de computador, habilita o trabalho para ir para a segunda fase. Mas muita gente me pergunta o que é plágio, tá? E esse é um conceito que eu quero trabalhar hoje com vocês. É o conceito sobre o que é plágio. A primeira coisa é saber que plágio, tá, ele vai ser uma infração a um direito chamado direito de autor. E ao infringir o direito de autor, você está infringindo um direito que é chamado de direito personalíssimo. Tá? Então, os direitos chamados direitos autorais, eles vão ter um caráter patrimonial, mas também terão um caráter personalíssimo. O caráter patrimonial, ele é transmissível. Agora, o direito personalíssimo não. Então, parte do direito autoral, ele é personalíssimo. E olha só, o plágio, ele vai ser uma infração a esse direito personalíssimo do autor. É uma consequência da sua personalidade. O sistema jurídico brasileiro, ele vai conferir uma proteção por via de direitos de autor às obras destinadas à sensibilização ou transmissão de conhecimento, que são as obras científicas, artísticas ou literárias. O direito autoral ele vai nascer com a criação da obra, não é necessário o registro da obra. O registro ele vai ser uma formalidade e vai servir como meio de prova. Tá? Então, a proteção aos direitos de autor não necessita de registro. Os direitos autorais não patrimoniais são oponíveis contra todos, o que a gente chama no direito de oposição erga omnes. E há uma garantia aos direitos do autor que esse direito autoral ele deve estar de acordo com a promoção do conhecimento científico, da liberdade de informação, da liberdade de expressão e da liberdade de criação. Tá? O direito de autor ele é condicionado a ele cumprir a sua função. A função é desenvolver. Tá? Então, vejam só. Passando por todos esses conceitos que trabalhamos agora, vamos para o plágio em si. Tá? O plágio ele é uma infração extremamente grave, gente. A gente tem casos, por exemplo, na Alemanha, onde uma ministra foi demitida e teve o título de doutora cassado por ter sido verificado plágio em sua obra de doutorado. Temos casos de professores, tá, da UFMG que tiveram seu cargo cassado e seu título também cassado em função de terem infringido direitos de autor em suas obras. Tá? Casos como professores da própria USP que foram demitidos por plágio em pesquisa acadêmica. Então é um assunto grave. Tá? E plágio, o que é que ele vai ser? Plágio é a ocultação da origem de um todo ou partes de um trabalho.
Quando você utiliza o pensamento de outro autor, você utiliza o trabalho de outro autor, você tem que citar a fonte. Você tem que fazer a referência para aquela fonte que você pesquisou. Se aquilo não é seu, você tem que dizer de quem é. Quando você não diz nada no seu trabalho, você está dizendo que aquilo que está escrito é seu. Aquele pensamento desenvolvido é seu. É de sua autoria. E se não for, você está cometendo plágio. Você está ocultando a origem do trabalho, daquele pensamento. E aí você pode cometer o plágio integral, tá? Que vai ser o ato do autor copiar integralmente as palavras utilizadas no trabalho inteiro, ou em parte relevante de um trabalho já feito, e apresentá-lo como seu. Tá? Você pode ter um plágio parcial, tá? Você copia partes de um ou mais trabalhos, tá? E não faz as devidas citações. E você tem o plágio conceitual, que vai ser aquele onde você vai utilizar uma obra, uma ideia de uma obra, reescrevê-la com as suas palavras sem citar. Na hora que você utiliza o pensamento de outro autor, você tem que fazer a citação, tá? Mesmo que não utilize as palavras do autor. Aquela produção, ela tem uma autoria. Tá? E se você pesquisou aquilo, se você utilizou uma fonte, você tem que dizer qual é a sua fonte que você utilizou. E caso, e aí isso se aplica só a alguns trabalhos, tá? Seja exigido um ineditismo na sua produção, alguns trabalhos acadêmicos, eles são inéditos e devem ser inéditos. É exigido que ele seja inédito. Então, caso você apresente um trabalho seu, que você já publicou em outro local, como se fosse um trabalho inédito, quando é exigido o ineditismo, você está cometendo o que a gente vai chamar de autoplágio. E aí a doutrina, ela vai divergir um pouco aqui na existência ou não do autoplágio. Contudo, não diverge da necessidade de citar o trabalho que foi utilizado, mesmo que seja seu. Como não cometer plágio? O que é necessário fazer para não cometer plágio? É simples, pessoal. Basta citar a fonte. Se a gente está falando de trabalhos acadêmicos, a forma como você vai citar, ela é normatizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Basta que você não copie trabalho alheio. Não compre trabalhos acadêmicos vendidos em sites de internet ou por outras pessoas que você conheça presencialmente. Tá? Não cometa esses erros. Esses erros, eles irão deixar o seu trabalho nulo. Eles vão ser tão complicados, eles vão ser tão graves, que isso daqui vai invalidar o seu trabalho. E isso eu não falo só na minha disciplina, eu falo em todas as disciplinas, eu falo no seu curso. No momento que você tem um trabalho e esse trabalho interfere na sua nota, o fato de você ter copiado o trabalho pode invalidar o seu curso inteiro. E não estou falando como algo que não existe. A gente viu os casos aqui. A gente viu ministros de países sendo demitidos e tendo os seus títulos cassados porque cometeram plágio em algum trabalho. A gente viu aqui professores de universidades renomadas sendo demitidos e perdendo o título porque tiveram seu trabalho cassado. Então, vocês não devem cometer plágio. Não devem copiar e utilizar um texto que não é seu sem fazer a referência devida. No momento que você deixa de fazer a referência, você está dizendo que aquele texto ele é seu. E se não for, você está cometendo um crime contra normas do nosso ordenamento jurídico e de qualquer outro ordenamento jurídico. Então, pessoal, o nosso trabalho
ele vai ser corrigido, tá? A gente vai verificar plágio e caso haja plágio, o aluno será notificado, tá? Para que apresente sua defesa, tá? Explique o porquê daquela parte com plágio, tá? Explique por que o programa acusou plágio. Afinal, é um programa de computador que está fazendo essa análise. E dentro do prazo de pedido de recorreção da prova, o aluno ele vai poder explicar o porquê o trabalho está com plágio. Ele não tendo explicações, o trabalho será zerado, tá? Ele não vai ser corrigido. Porque na hora que a gente solicita um trabalho, você tem que fazer o trabalho. É um respeito que eu tenho a todos os outros colegas que fizeram o seu trabalho. Então, na hora que seu trabalho ele tiver indícios de plágio, eu vou solicitar que você explique aqueles indícios. E não havendo como explicar os indícios, ele não será corrigido, tá? Lembrando que para não ter plágio basta citar a fonte. Qualquer uso de material feito para pesquisa, para confecção do seu trabalho, tem que ter fonte citada. Então, encerramos por aqui as nossas considerações sobre a apresentação do trabalho e sobre a questão do plágio, tá? Então, bom trabalho a todos e uma ótima semana.